Em um espaço cercado por galhos de árvores, a mãe dragão olhou para as crianças com feridas graves, com olhos cheios de admiração e elogios. Imediatamente depois, ela se transformou em forma humana. Aproximou-se do menino que havia perdido um braço e chamou suavemente seu nome, Ash Blake. A mãe dragão cuidadosamente levantou Ash e o infundiu com um poder misterioso, como uma bênção. Uma luz brilhante radiou ao redor deles enquanto o braço de Ash gradualmente se regenerava. Não só foi restaurado, mas um emblema especial também apareceu em sua mão. A cena mudou. Sob uma lua vermelha como sangue, Ash foi levado para um quarto, seu braço cuidadosamente enfaixado. Em um estado atordoado, ele ouviu a voz de uma mulher estranha ao lado da cama, tentando acalmá-lo. Enquanto Ash ainda estava confuso e incerto sobre o que estava acontecendo, a mulher de repente deitou-se sobre ele. Então, ela gentilmente colocou um beijo em seu corpo e explicou que este era um ritual, pois ela havia nascido para ser confiada a ele. Após essa declaração misteriosa, Ash de repente acordou, agarrando seu braço recém-regenerado em perplexidade e confusão sobre o sonho que acabara de ter experimentado. Em uma certa academia, dragões gigantes voavam no céu acima, enquanto os estudantes abaixo se alegravam por poderem estudar juntos. No saguão principal, os alunos se aglomeraram em frente ao quadro de avisos, animados para o próximo festival de montaria de dragão de Ares. Quando Ash entrou na escola, todos os olhos se voltaram para ele, acompanhados de murmúrios e fofocas. Embora ele tentasse ignorar, os comentários cada vez mais cruéis enfureceram Ash. Quando estava prestes a retaliar, Raymond apareceu a tempo de detê-lo, seguido por Max. Ouvi Ash expressar sua frustração por ser menosprezado junto com seu amigo. Max suspirou pensativamente e lembrou-lhe seriamente de algo. Para aliviar a tensão, Raymond rapidamente mudou o assunto para falar sobre as garotas bonitas que se juntariam à turma, deixando Ash sem ação e Max suspirando exasperado. A primeira aula começou com uma palestra sobre o emblema Saikoku, o símbolo do vínculo entre um mestre e seu dragão. Quando o professor mencionou que os dragões só permitiam que seu mestre escolhido os montasse, toda a classe começou a zombar de Ash. O professor então continuou explicando sobre as duas nações Chevron, a Terra dos Dragões, e Zéfiros, a Terra da Maquinaria e Magia, enquanto lembrava a todos que a honra era importante para os estudantes da Academia Ansylvan Dragonar. Após a aula, Raymond se aproximou de Ash para conversar. Naquele momento, Sylvia apareceu, repreendendo severamente um grupo de alunos que bloqueavam a porta, o que os irritou. Reconhecendo-a, Ash pediu a Raymond para confirmar. Raymond respondeu suavemente e explicou que Sylvia Lautréamont era a quarta filha do Império dos Cavaleiros, famosa por sua excelência acadêmica, mas evitada devido ao seu comportamento real. Quando saíram da sala de aula e desceram para o corredor, Raymond perguntou se Ash participaria do Festival de Ares. Ash imediatamente recusou, dizendo que não tinha nenhum amigo. Raymond, ainda persistente, tentou ver o Saikoku de Ash e agarrou sua mão esquerda. Ash rapidamente puxou de volta e deu uma resposta vaga. Nesse momento, a presidente do conselho estudantil Rebecca Randall entrou, provocando uma excitação geral entre os estudantes. Raymond olhou para Rebecca com admiração, fantasiando em tocá-la. Rebecca sorriu na direção deles, fazendo Raymond acreditar que ela tinha escutado tudo. Ash aproveitou a oportunidade para sair de fininho e evitar problemas. Após o intervalo, a prática de montar dragão começou no terreno da escola. Como ele não tinha um dragão, Ash teve que pegar emprestado Bridget de Raymond. Antes de começar, o professor deu instruções detalhadas. Ao sinal, os alunos imediatamente montaram seus dragões e a sessão de treino começou. Os dragões avançaram ferozmente um contra o outro na batalha. Sylvia, controlando Lancelot, lançou ataques implacáveis. O professor estava impotente, enquanto Raymond, do lado de fora, continuava a comentar com entusiasmo. Enquanto Ash montava Bridget na partida de luta, seu foco intenso o levou a fazer Bridget pular com muita força, colidindo com o Lancelot de Sylvia, causando a interrupção da partida. O professor rapidamente correu para repreender Ash. Quando Ash estava prestes a se desculpar com Sylvia, ela lhe deu um tapa. Arrogantemente, Sylvia culpou tudo em Ash, o que levou Raymond a intervir e explicar. No entanto, Sylvia afirmou friamente que o dragão de Ash estava morto, o que o enfureceu a ponto de querer atacá-la. Raymond rapidamente o conteve. Ash recusou-se a recuar e exigiu que Sylvia retirasse o que disse. Sylvia desafiou Ash que, se ele pudesse derrotá-la no Festival de Ares, ela pediria desculpas, e assim, o duelo entre os dois foi oficialmente estabelecido. Quando a noite caiu, Ash mais uma vez se viu impotente diante de Na'vi. Ele estava visivelmente irritado, mas não podia fazer nada enquanto ela continuava a provocá-lo e explorar suas fraquezas nesta última noite. Quando a luz do sol entrou pela janela, Ash ainda estava chamando o nome de Na'vi sonolentamente quando Raymond o acordou com batidas urgentes.
No Festival de Ares, Rebecca fez o discurso de abertura, anunciando que o vencedor teria seus resultados registrados nos arquivos da escola e ganharia a chance de sair com ela. Sylvia então fez um discurso breve, mas determinado, mirando diretamente em Ash, declarando que ela daria seu máximo, mesmo que esta não fosse uma competição oficial. Ouvindo isso, os estudantes fofocaram, até envolvendo outros na conversa, deixando Ash desconfortável. Logo depois, a corrida começou. Dragões correram por vários obstáculos, desde ruas da cidade até os céus. Quando entraram em um túnel, Ash viu 3 alunos bloqueando o caminho de Sylvia, mas ela não mostrou reação. Incapaz de assistir sem agir, Ash interveio. Os 3 colidiram e caíram, criando uma chance para Sylvia avançar, mas ela ainda não se preocupou em agradecer a Ash. Superando cada obstáculo, tanto Ash quanto Sylvia continuaram determinados a vencer. Ao chegar a uma clareira na floresta, Ash parou para descansar e incentivou Bridget. Sabendo bem que o resultado do duelo já estava decidido devido à diferença em suas espécies, Ash não ficou chateado, mas sim alegre. De repente, um som estranho ecoou das profundezas da floresta. Ash deixou Bridget para trás e correu para dentro. Ele descobriu uma ruína antiga, e ao se aproximar, uma voz ecoou que era um navio de guerra do Império de Zepharu. Um homem apareceu, armado, fazendo Ash ficar cauteloso. O homem, Milgauss, riu com diversão e perguntou a idade de Ash. Ao ouvir que ele tinha 16 anos, Milgauss mostrou alguma surpresa. Ash imediatamente ficou desconfiado e perguntou como ele sabia sobre seu Sakoku. Milgauss respondeu vagamente que era porque ele estava amaldiçoado. Naquele momento, uma garota chamada Anya apareceu de repente e atacou Ash para proteger Milgauss. Ash fugiu imediatamente, mas foi perseguido. Enquanto trocavam palavras, Anya disse a ele que encontrá-los foi apenas seu azar. Ainda assim, quando ela o imobilizou, não conseguiu atacá-lo. Ash aproveitou a oportunidade para chutá-la de lado. Quando Anya estava prestes a atacar novamente, uma parede de rocha desabou inesperadamente. Ash a puxou para trás, sacrificando-se no processo, e caiu em um desfiladeiro. Anya ficou atônita. Milgauss apareceu e disse-lhe para partir. Enquanto isso, quando Ash parecia à beira da morte, o Sakoku em sua mão começou a brilhar. Milgauss e Na'vi em outros lugares também sentiram o aumento de poder. Em seu transe, Ash viu um objeto grande e redondo flutuando à sua frente. Quando ele o tocou, ele se despedaçou, revelando uma menina pequena. Segurando-a nos braços, Ash se perguntou por que ela era humana e não um dragão. A imagem de Na'vi apareceu junto com palavras enigmáticas. Ash estava meio convencido, meio duvidoso, se perguntando se a garota poderia ser sua amiga. Enquanto Ash estava olhando para Echo, ela de repente acordou como se tivesse saído de um longo sono, percebeu sua situação embaraçosa e, sem hesitar, deu um soco em Ash, jogando-o diretamente em um lago. Com as mãos nos quadris, Echo repreendeu Ash enquanto estava completamente nua. Ash virou-se constrangido e tentou confirmar se ela era realmente sua amiga. Uma vez confirmado, Ash se reintroduziu animadamente, mas foi interrompido quando ela insistiu que era a mestre, não ele, deixando-o perplexo. A história mudou para uma introdução do Império de Zepharu no norte e Chevron no sul, junto com a Terra dos Dragões de Lautremont, e a Academia Unsullivan, onde aqueles que tinham contratos com dragões eram treinados, incluindo Ash. À noite, Ash trouxe Echo secretamente de volta para seu dormitório. Ela criticou seu quarto como sendo simples e subiu casualmente na cama para dormir. Enquanto Ash estava dormindo profundamente, Echo de repente se juntou a ele, fazendo-o pensar que ela estava sonâmbula. No entanto, suas mordidas o fizeram perceber o contrário. Ash a deixou em paz até que ela elogiou seu cheiro e mordeu mais forte, tornando impossível para ele aguentar. Na manhã seguinte, quando Ash abriu a porta sonolento, Rebecca e Max estavam lá. Rebecca explicou calmamente que estavam apenas lá para ver como estava seu amigo. Nesse momento, Echo acordou e deixou cair o cobertor, fazendo Max agarrar Ash pela gola indignado ao ver os vestígios ambíguos. Rebecca manteve a compostura, percebendo que não tinham compartilhado uma cama, e limpou o nome de Ash. Echo declarou que dragões não precisam de roupas, levando Ash a cobri-la rapidamente com um cobertor. Rebecca entregou roupas para Echo e passou para o assunto principal. A academia pediu ao professor Cornwell para ajudar a resolver a questão do amigo de Ash. Max explicou que Cornwell era especialista em exames de dragão. Rebecca aconselhou Ash a manter Echo dentro de seu quarto e lembrou-lhe de visitar a sala de suporte ao cuidado de dragões para receber sua mesada. Grato pela ajuda, Ash agradeceu-a muito. Echo, agora vestida com sua nova roupa extremamente chamativa, chamou a atenção de todos. Ela se admirava animadamente no espelho, elogiando a própria aparência enquanto Ash estava sem ação. Enquanto Ash se perguntava o que deveria comprar para ela, uma barraca de crepes chamou a atenção de Echo. Ela disse que estava com fome porque não tinha tomado café da manhã. Experimentando crepes pela primeira vez,
Echo ficou encantada e declarou que comeria todos os dias. Quando Ash lembrou que dragões precisavam comer carne, ela de repente enfraqueceu e desmaiou em seus braços, dizendo que se sentia quente. Desesperado, Ash tentou levá-la para a enfermaria, mas Echo o segurou. Sob o olhar dos espectadores, a atmosfera entre os dois tornou-se incrivelmente delicada. Bem quando seus lábios estavam prestes a se tocar, Sylvia e Cosette apareceram de repente. Sylvia os repreendeu e quando Ash, atrapalhado, tentou explicar, Echo de repente espirrou, fazendo Ash acidentalmente vislumbrar algo que ele não deveria sob a saia de Sylvia, resultando em um soco. Sylvia ficou furiosa ao saber que o crepe continha Antar. Cosette rapidamente deu uma bebida a Echo para diminuir a concentração. Ela explicou que Antar era como álcool, e dar isso aos dragões era ilegal. Sylvia ficou perplexa que Ash pudesse esquecer algo tão importante. Cosette a lembrou do principal motivo pelo qual eles vieram. Sylvia admitiu que estava errada ao dizer que o amigo de Ash estava morto e pediu desculpas a ele. Por ser uma princesa, ela ficou envergonhada e rapidamente se virou e saiu. Cosette se despediu e a seguiu. Enquanto Ash as observava com admiração, Echo o puxou de volta com ciúmes e o repreendeu, sem saber que alguém as observava secretamente de longe. Quando Ash se virou para olhar, a figura já havia desaparecido. Depois da confusão, Ash e Echo continuaram as compras. Em uma loja de roupas femininas, quando o funcionário a chamou de irmãzinha de Ash, Echo furiosamente puxou a cortina de lado em protesto, mesmo que ainda estivesse experimentando roupas. Depois das compras, Ash sentou exausto perto de uma cachoeira com Echo, que ainda pedia mais crepes, apesar de não ter terminado o que já tinha. Durante a discussão, Ash percebeu que Echo não tinha nome. Ele disse a ela que pretendia chamá-la de Echo desde o início, pois era o nome do primeiro amigo do criador, Rosa Maria. No momento em que ela recebeu seu nome, uma onda de poder irradiou dela, e o Sakoku na mão de Ash brilhou. O contrato entre eles foi formado e seu fluxo astral se tornou um. Echo então foi usar o banheiro público ali perto, sem saber que alguém a estava observando secretamente. Enquanto lavava as mãos, essa pessoa apareceu atrás dela com uma garrafa de líquido perigoso. A cena mudou para Sylvia e Cosette conversando sobre eventos anteriores, com Sylvia tentando se justificar de forma estranha. Reunida com Ash na situação estranha no banheiro feminino, Sylvia imediatamente o repreendeu. Ash respondeu dizendo que Ico esteve dentro por muito tempo. Os dois rapidamente investigaram e encontraram um chapéu de Ico e vestígios de pó de Auran, evidência de seu sequestro. Ash lembrou de uma sensação estranha antes e a associou a Milgauss e Yanya. Sylvia deduziu a intenção de Ash de procurar por Ico e tentou detê-lo. Pela primeira vez, Ash usou seu Saikoku para ativar o fluxo astral sob a orientação de Sylvia. Quando se concentrou em Ico, a marca brilhou e criou um rastro de borboletas azuis que indicaram o caminho até onde ela estava sendo mantida. Ash seguiu as borboletas até uma mansão abandonada. Enquanto ele tentava abrir a porta, Sylvia percebeu um círculo mágico com pedras Alhan nos pilares de pedra. Assim que Ash conseguiu abrir a porta, eles entraram apressadamente, sem saber que as pedras começaram a brilhar. Enquanto isso, em um laboratório, Ico acordou amarrada firmemente. A mulher que a havia sequestrado, Angela, admirava seu poder e revelou que seu objetivo era experimentar em Ico para entender por que os dragões tinham formas humanas. Angela ficou surpresa ao descobrir que Ico era mais inteligente do que outros dragões e decidiu dissecar seu corpo. A tempo, Ash e os outros chegaram. Sylvia quebrou a porta de ferro, forçando Angela a parar. Furioso, Ash exigiu uma explicação. Angela respondeu calmamente que estava agindo sob as ordens da academia. Sylvia reconheceu quem ela era, e Ash, lembrando-se das palavras de Rebecca, murmurou incrédulo. Angela explicou suas razões, mas Ash se recusou a aceitá-las e exigiu que ela devolvesse Ico. Angela imediatamente revelou um estoque de pó de Alhan como sua carta na manga, fazendo toda a mansão tremer. Graças ao campo magnético do oráculo, os dragões não conseguiam se aproximar. Ela então invocou um círculo mágico que fez Sylvia e Cosette dormirem. Ash tentou resistir à sonolência, mas acabou desmaiando também. As ações de Angela não foram motivadas por malícia. Ela não queria ferir alguém que carregava a marca do caçador de dragões. Com lágrimas nos olhos, Ico gritou alto, ativando o fluxo astral que ressoou com Ash e o despertou. Com um único movimento de braço, Ash quebrou o círculo mágico e destruiu o Alhan. Angela assistiu chocada enquanto Ash se aproximava dela com uma presença avassaladora. Ico correu até ele, chorando descontroladamente. Então deu o terceiro soco do episódio. Depois de um dia exaustivo, Ash voltou para o dormitório, sentando-se ao lado de Ico, que dormia, e lamentando sem acreditar que tudo realmente aconteceu. Ele repetiu a mesma pergunta de antes, mas desta vez acariciou suavemente o cabelo dela com uma sensação de paz.
Na manhã seguinte, na escola, Raymond correu atrás de Ash, perguntando sobre os boatos do dia anterior. Ash inicialmente entrou em pânico, pensando que Raymond estava se referindo a Angela, mas suspirou aliviado quando Sylvia foi mencionada em vez disso. Raymond achou a reação de Ash suspeita, mas deixou pra lá. Nem Ash nem Sylvia esperavam que Angela se tornasse a nova professora deles. Enquanto o resto da turma estava empolgado, Ash e Sylvia estavam horrorizados e em negação. Naquele momento, dentro da sala do conselho estudantil, Rebecca estava se aproximando de Ash sob um pretexto bastante legítimo. Em seguida, ela fez um anúncio chocante que deixou Ash tanto embaraçado quanto aterrorizado. Sob o olhar atônito de Ash, Rebecca se inclinou e terminou sua frase. Acontece que ela estava convidando-o para se juntar ao conselho estudantil. Enquanto isso, Sylvia estava gentilmente cuidando de Lancelot, expressando suavemente gratidão por sua presença, o que permitiu que ela se tornasse uma treinadora de dragões. No momento seguinte, ela silenciosamente lembrou de sua promessa de infância de se tornar uma grande cavaleira dragão ao lado de Ash. Como se percebesse sua mudança de humor, Lancelot tocou sua cabeça gentilmente em Sylvia, tentando confortá-la. Enquanto era confortada por Lancelot, Sylvia de repente cerrou o punho de raiva pelo ato de Ash de montar um dragão. Seus pensamentos foram interrompidos por um grito apavorado. Acontece que um dragão havia escapado. Sem hesitação, ela correu para onde os guardas estavam reunidos e foi informada de que Estrada havia fugido. De volta ao clima estranho entre Ash e Rebecca na sala do conselho estudantil, ela percebeu seu desconforto e rapidamente lembrou-lhe dos indivíduos estranhos que ele havia encontrado, como se para convencê-lo. Sem dar a ele a chance de responder, Rebecca começou a explicar o mal-entendido do Império Zéfaro sobre a Academia. Então destacou firmemente seu próprio papel crítico. Retornando a um tom sério, Rebecca estendeu formalmente o convite a Ash, apesar de ele ainda estar sobrecarregado de confusão. De repente, um alarme de emergência nível 2 soou, colocando ambos em alerta máximo. Eles correram para a janela para avaliar a situação abaixo. O que Ash e Rebecca viram foi Sylvia tentando montar a Strata, o que deixou Ash perplexo. Rebecca explicou calmamente que Sylvia não suportava perder e queria superar Ash a todo custo. Assim que ela terminou a frase, abriu a janela e saltou para fora. Ao mesmo tempo, chamou Tulin e desbloqueou a armadura de arco que produziu. Enquanto isso, no parque, Echo estava feliz comendo panquecas. Ao mesmo tempo, Ash ainda estava lembrando da tristeza de Sylvia após Rebecca ter subjugado com sucesso Strata. Vendo Ash distraído, a expressão de Echo escureceu. Ela puxou sua orelha com raiva, fazendo-o gritar de dor e implorar por misericórdia. De repente, ela ficou curiosa sobre uma multidão se reunindo em torno da estátua do herói Durham. Ash rapidamente explicou a Echo a história por trás do passado da estátua. A cena brincalhona deles foi captada pelos olhos de Anya, que observava de longe, preocupada sobre como explicaria tudo a Milgauss. Em seguida, Rebecca levou Ash, Sylvia e Echo à taverna Garra do Dragão para discutir a ideia de sair em um encontro durante o festival de corrida de dragões. Do lado de Anya, enquanto ela estava perdida em pensamentos, Milgauss continuava perguntando sobre a situação atual na cidade. Enquanto expressava sua surpresa com quão pacífico era o lugar, ele puxou uma espada mágica e invocou necromancia. Sua aparição imediatamente alertou Echo de que algo estava errado. Os cidadãos da cidade ficaram aterrorizados e continuaram fugindo em pânico diante do poder esmagador de necromancia. Sem hesitar, o grupo de Ash correu até lá e descobriu que sua carne estava apodrecendo. O poder destrutivo aterrorizante da criatura deixou Sylvia atordoada, caindo de volta ao chão. Com coragem ilimitada, Echo avançou e confrontou diretamente Necromancia. Nos olhos de Ash, cheios de surpresa e preocupação, a criatura liberou seus tentáculos que a envolveram firmemente, e com imensa força, Necromancia rasgou várias peças de roupa de Echo. Logo em seguida, com um único golpe, quase destruiu toda a cidade. Felizmente, Rebecca conseguiu se transformar a tempo com seu Art Gear e bloqueou o ataque de Necromancia. Ela convocou sua lendária lança e a lançou diretamente na criatura. A lança não traiu as esperanças de Ash e perfurou diretamente a cabeça de Necromancia. Mas infelizmente para Rebecca, num piscar de olhos, ela se regenerou e lançou outro ataque contra ela. Percebendo que a situação estava ruim, Rebecca rapidamente bloqueou o golpe e ordenou que Ash pegasse Sylvia e saísse dali. Ao ouvir isso, Ash correu imediatamente, gritando alto para Sylvia como se estivesse tentando despertá-la de seu medo avassalador. Vendo sua covardia, Ash deu um tapa em Sylvia em nome de todos para trazê-la de volta à razão. O tapa pareceu funcionar. Ele imediatamente pediu a Lancelot que se aproximasse de Necromancia e salvasse Echo, que havia sido engolido.
Sylvia não pensou duas vezes e convocou Lancelot assim como Ash esperava. Dentro de necromancia, Echo ainda estava sendo fortemente amarrada e atormentada por seus tentáculos. Um momento depois, ela acordou atordoada, vendo Na'vi sentada calmamente acima e se apresentando. Na'vi então acelou com a mão para mostrar a Echo a situação crítica em que Ash se encontrava enquanto tentava domar necromancia. O rosto de Na'vi permaneceu sereno enquanto ela esperava que Echo percebesse que o mais importante agora era criar um Artgear adequado para Ash. Ao mesmo tempo, fora da batalha, Ash ainda lutava com a firme crença de que Echo ainda estava vivo. Ao ouvir sua voz determinada, Ico ficou cada vez mais animada e num piscar de olhos, ela criou um Artgear completo com todos os acessórios necessários e magia. Naquele momento perigoso, Ico entregou o equipamento de arco para Ash, que imediatamente sincronizou com Lancelot e Sylvia com uma coordenação notável. Dentro do edifício, Milgauss já sabia que perderia esta luta, mas calmamente virou de costas e foi embora, tendo obtido algumas informações interessantes. No céu, Ash agora montava habilmente a bordo de necromancia. Cumprindo seu último desejo, ele imediatamente invocou a espada sagrada e desferiu um golpe final em necromancia. Assim que foi destruída, tanto Ash quanto Ico caíram livremente pelo céu, mas os dois alegremente deram as mãos, sentindo como se tivessem se compreendido melhor. O poder sombrio pairando no céu lentamente se dissipou, revelando um deslumbrante pôr do sol. De volta ao escritório do Conselho Estudantil, Rebecca rapidamente convidou Ash e Sylvia para se juntarem ao Conselho Estudantil, e ambos aceitaram. Depois disso, ela beijou cada um deles na bochecha como parte do ritual de iniciação e levantou seu copo para começar a festa de boas-vindas aos novos membros. Ao chamado da Rebecca, todos no conselho levantaram suas taças e gritaram suas saudações. Em uma floresta escura, Sylvia, ferida na perna, estava sentada debaixo de uma grande árvore. Um garoto da sua idade apareceu. Ash olhou para o ferimento na perna dela e disse que, com uma lesão dessas, ela deveria desistir de tentar encontrar a mãe dragão. No entanto, a menina precisava de um amigo para se tornar mais forte e disse que não iria desistir. Ash disse que a carregaria e os dois iriam encontrar a mãe dragão juntos. Essa era a memória de Sylvia. Naquela época, ela tinha acabado de completar 7 anos, durante a Era dos Órfãos, quando a mãe dragão era quem concedia amigos à humanidade. Sylvia estava curiosa para saber como era aquele amigo agora. A cena muda para o dormitório de Ash. Ico estava dormindo profundamente na cama, enquanto Ash acabara de cair sobre uma pilha de bagunça no chão. Ele viu um dragão de pelúcia e o pegou. Ash parecia pensativo, mas não conseguia se lembrar de nada sobre isso. Na escola, a presidente do Conselho Estudantil, Rebecca, apresentou 3 novos membros do Conselho Estudantil da Academia de Dragonar de Ansoloven. A primeira a falar foi Sylvia, membro do comitê executivo. Como novata, ela esperava cometer erros e esperava aprender com todos. Em seguida, estava o aluno mais problemático da academia, Ash, que estava encarregado dos assuntos gerais. Ele admitiu que não tinha certeza de como poderia ajudar, mas disse que faria o seu melhor. Finalmente, havia Ico, a garota dragão humanoide, amiga do Ash. Cosette a havia vestido com um vestido deslumbrante e ela estava adorável ao sair para cumprimentar todos. Ico levantou as mãos em um gesto de garras e soltou um rugido fofo, fazendo todos caírem na risada. Um pouco depois, no corredor da escola, Ico ficou vermelho e denunciou o ato de tornar um dragão motivo de piada pública como imperdoável. Ash interveio para explicar que Cosette só queria ajudar, e as pessoas riram porque a achavam adorável, não para zombar dela. Sua primeira tarefa como membro do conselho estudantil foi remover todos os panfletos postados nos murais sem permissão. Ico estendeu a mão para pegar um, e avisou severamente que ele só tinha permissão para seguir suas ordens, de mais ninguém. Ela olhou para o folheto em sua mão, curiosa sobre quem era o Cavaleiro de Prata. Ash explicou que o Cavaleiro de Prata era um herói lendário no romance, Cavaleiro Dragão Sagrado, aquele que derrotou o Necromancia e salvou a cidade. Ico ficou surpreso. Não era este o fã-clube do Ash? Ash coçou a cabeça e riu sem jeito. Cena muda para um local fora. Um cavalo galopou a toda velocidade. Acima, uma aeronave em forma de dragão disparava projéteis mortais, atacando bandidos em fuga abaixo. Um dos bandidos avistou uma figura humana à distância e rapidamente avisou seus camaradas que era a Iron Blood Valkyrie. Ela tinha longos cabelos louros e olhos azuis frios e imediatamente avançou. Vendo isso, o bandido ordenou que seus homens atirassem nela. No entanto, com movimentos rápidos como relâmpago, a Valquíria Sangue de Ferro desviou de tudo com facilidade. Segurando uma espada enorme na mão, ela declarou que eliminaria os bandidos vermes que causavam caos na nação. Apenas alguns balanços de sua espada e ela já havia completado a missão. De volta à escola na sala de aula, Raymond veio dar um tapinha na cabeça de Echo e elogiou como ela estava bonita no vestido. Ao ouvir isso,
Echo ficou brava e deu um soco forte no rosto de Raymond. Nesse momento, Jessica entrou e se apresentou como a presidente do Silver Knight Fan Club, com Lynette ao lado dela como vice-presidente. Jessica explicou que, como eles ainda não tinham encontrado o Cavaleiro de Prata, eles vieram para reunir mais informações sobre seu ídolo. Ela perguntou se alguém nesta aula tinha visto o herói que derrotou a necromancia. Sylvia levantou-se e disse-lhes para saírem, pois a aula estava prestes a começar, falando como membro do comitê executivo do conselho estudantil. Jessica riu de forma condescendente, desconsiderando a autoridade de Sylvia e assumindo que ela não entendia sua grande ambição. Sylvia não conseguia compreender o que ela estava falando, então Jessica revelou sua ambição de ter um filho com o Cavaleiro de Prata. Essa declaração chocante deixou Ash e Sylvia sem palavras e levou Echo a um ataque de raiva. Felizmente, ainda havia uma pessoa sã no fã-clube. Lynette ajustou os óculos e criticou a declaração como uma violação da regra sagrada do clube de inocência, honestidade e fofura. Jessica imediatamente retirou sua declaração e foi perdoada por Lynette. Lynette então revelou que Sylvia esteve presente durante o incidente da necromancia. Jessica instantaneamente perguntou se ela sabia a identidade do Cavaleiro de Prata, mas não obteve resposta. Naquele momento, Ash disse para ela sair, pois a aula havia começado. Rebecca então apareceu, querendo falar com o conselho estudantil, mas Jessica arrogantemente exigiu que ela revelasse tudo sobre o incidente necromancia. Rebecca não era alguém a ser ameaçada. Ela deu um passo à frente e sussurrou algo no ouvido de Jessica. Jessica ficou perturbada e chamou todo o clube para sair. Todos ficaram surpresos mais uma vez. Na sala de reuniões do conselho estudantil, Ash soube que Jessica não era nobre. Rebecca explicou que a família de Jessica servia à sua casa Randall há gerações, e foi assim que ela usou ameaças para controlar a garota. Na realidade, Jessica era uma boa criança, mas seu desejo excessivo de se tornar nobre a fez agir de forma irracional. Neste país, os Arcs eram considerados nobres, e se um plebeu se casasse com um cavaleiro de prata, eles se tornariam nobres. Rebecca avisou que, se Jessica descobrisse que Ash era o Cavaleiro de Prata, ela não mediria esforços para obter seu sêmen. Sylvia ficou vermelha, enquanto Echo, ainda inocente, não entendia o que significava semente. Ash se recusou a explicar para ela. Então Echo teve que usar Dragwirth para descobrir por conta própria. Ao aprender o significado de semente, ela também ficou vermelha. Rebecca então passou para o assunto principal. A princesa Verônica viria a Anne Sullivan para inspecionar as consequências da batalha com necromancia. Ao ouvir que sua irmã chegaria, Sylvia gritou de medo e se escondeu debaixo da mesa. Lá fora, depois de lidar com os bandidos e escoltá-los para a aeronave, Verônica mudou seu curso para se dirigir a Anne Sullivan. Ela estava muito ansiosa para encontrar Sylvia. Nas ruas movimentadas cheias de pessoas, Anya disfarçou-se como uma adorável florista, observando silenciosamente ao redor na esperança de encontrar a pessoa que derrotou necromancia como ordenado por Milgauss, mas foi mais difícil do que ela esperava. As risadas ao redor dela fizeram-na sentir-se de repente deslocada em meio à cidade animada. De volta à escola, Sylvia continuava melancólica e abatida. Ash supôs que era porque ela ouviu que Verônica estava vindo. Cosette decidiu contar a eles o motivo. Embora Verônica não fosse uma criadora, ela possuía força sobre-humana e habilidades excepcionais com a espada, ganhando o título de Valquíria de Sangue de Ferro. Devido à sua natureza cruel, Verônica submeteu Sylvia a muitas sessões de treinamento mortais, uma das quais envolvia sobreviver em uma montanha. Desde então, Verônica se tornou um trauma aterrorizante na mente de Sylvia. Depois da escola, Ash queria confortar Sylvia, mas foi friamente rejeitado por ela. De volta ao quarto dela, à luz de velas e com óleo essencial de lavanda ajudando a acalmar sua mente, Cosette deu a Sylvia uma massagem de forma brincalhona para ajudá-la a relaxar e dormir melhor. No início da manhã seguinte, Sylvia trocou de roupa, lembrando a promessa que fez à amiga de infância de que se tornaria uma grande cavaleira. Nos portões do castelo, todos aguardavam respeitosamente a chegada da grande princesa Verônica. Ash disse a Iko para se comportar, prometendo comprar um crepe para ela se ela o fizesse. Justo quando ele pensou que Sylvia não viria, ela apareceu de repente dizendo que estava bem e se juntou à fila de boas-vindas para Verônica. A nave aérea Sylvanus, o navio de guerra pessoal de Verônica, apareceu no céu. Funcionava com a energia do Millennium, um fóssil de um dragão de 1000 anos. Quando o navio de guerra pousou, todos cumprimentaram Verônica respeitosamente. A Grã-Princesa Verônica desceu do navio de guerra e imediatamente procurou por Sylvia. Sylvia saiu para cumprimentá-la e se aproximou de sua irmã mais velha. Embora já fazia muito tempo desde que se encontraram, Verônica acusou Sylvia de enganá-la e a atacou com raiva. Sylvia rapidamente se esquivou, sorrindo ao retirar sua máscara. Acabou por ser Cosette disfarçada. Naquele momento, a verdadeira Sylvia correu para prestar seus respeitos. Ao ver a expressão severa de sua irmã, Sylvia tremeu de medo.
Verônica puniu sua irmã bem na frente de todos, cortando sua espada e rasgando o uniforme de Sylvia. Sylvia, envergonhada e humilhada, agachou-se para cobrir seu corpo enquanto Verônica a insultava e diminuía verbalmente. Cosette rapidamente correu para cobrir Sylvia com um casaco. Ash não aguentava mais e falou, questionando se envergonhar publicamente a própria família era o comportamento de um verdadeiro cavaleiro. No entanto, Verônica percebeu que Ash era Ash Blake e imediatamente ordenou que Glenn o levasse com ela. A cena mudou para uma casa arruinada em uma montanha onde Anya estava escrevendo uma carta quando um garoto entrou correndo para relatar más notícias. A Valquíria de Ferro Sangrento havia chegado em Ansullivan e o povo de Tantalos havia entrado na cidade em busca de vingança. Anya desceu apressadamente a montanha para detê-los. De volta a bordo dos Sylvanos, Ash estava vestido com uma roupa de servo. Primrose se apresentou como a pessoa responsável por treiná-lo. No entanto, Primrose era tão desajeitada que ela nem conseguia lidar com suas próprias tarefas, quanto mais ensinar Ash. Após uma sessão de treinamento exaustiva, Ash desabou na mesa de exaustão e descobriu vários livros sobre lendários cavaleiros dragões. Então ele pegou um para ler. No dormitório da escola, Sylvia colocou seu uniforme rasgado na cama. A bronca de sua irmã ainda ecoava em sua cabeça. Enquanto isso, Ash estava concentrado lendo um livro quando acidentalmente esbarrou na bandeja de frutas cheia de Primrose, fazendo-o corar e se desculpar de forma desajeitada. Primrose informou-lhe que Verônica queria se encontrar com ele. No entanto, antes de ver a grande princesa, Ash precisava se despir, pois o local do encontro era uma fonte termal construída dentro do navio de guerra Sylvanos. Primrose demonstrou primeiro, ficando completamente nua na frente dele, e então sinalizou para as outras criadas avançarem e despirem Ash de suas roupas. Ao mesmo tempo, Rebecca e a professora Angela, ambas envoltas em toalhas, também estavam a caminho para encontrar Verônica. Ash não conseguiu resistir às empregadas e sua última peça de roupa foi jogada fora. No banho enorme, Verônica perguntou sobre o incidente necromantia. Rebecca especulou que poderia ter sido orquestrado pelo Império. A professora Angela explicou que era um monstro criado através de uma fusão de magia e alquimia. Verônica acreditava que era uma conspiração por Zéfaros, embora não houvesse prova concreta. Naquele momento, Ash se perguntou por que tinha que estar lá, mas Verônica não ofereceu nenhuma explicação. Ico estava flutuando, intoxicado pelo Antar, curtindo o banho. Verônica se sentiu desapontada que essa dupla sem graça foi a que derrotou Necromantia. Naquele momento, Sylvia entrou, surpresa ao ver Ash e a presidente do conselho estudantil Rebecca, enquanto Primrose cumprimentava alegremente sua irmã mais nova, Cosette. As duas irmãs então cuidaram juntas da embriagada Ico. Verônica anunciou que havia decidido organizar o noivado de Sylvia. Como Julius foi executado por matar dragões após herdar o trono, a família real atualmente não tinha sucessor, e a própria Verônica estava focada apenas em assuntos militares. Então ela decidiu noivar Sylvia com Glenn Maguire, um de seus cavaleiros. No entanto, o sonho de Sylvia era se tornar uma arqueira de dragões junto com Lancelot. Verônica considerou aquele sonho bobo, especialmente à luz do evento Necromancia. Ash não segurou e defendeu Sylvia, dizendo que sem seu Lancelot, ele não teria sido capaz de derrotar Necromancia. Ele não entendia por que Verônica julgava a força de Sylvia sem nem mesmo vê-la. Sorrindo, Verônica disse que haveria uma competição amanhã e que esperava que Sylvia pudesse provar quanto valia seu sonho. Na manhã seguinte, na vasta arena, enormes dragões estavam prontos para o torneio. Do deck de observação, Ico queria descer e brincar, mas não podia. Ela se culpava por ter nascido dessa forma. Verônica a confortou, dizendo que um dia ela descobriria a razão. Na arena, o apito soou para sinalizar o início da partida. Uma bola foi lançada no ar. Sylvia, montando Lancelot, pegou a bola e rompeu a defesa adversária. Mas quando estava prestes a marcar, um dragão vermelho gigante roubou a bola e o time adversário marcou primeiro. A rodada seguinte foi parecida. Sylvia liderou o ataque, mas não conseguiu superar o ataque rápido e súbito do dragão vermelho, Chulan. No final, tanto Lancelot quanto Sylvia foram derrubados. Quando ela acordou, Sylvia se encontrou em seu quarto, carregada de volta por Ash. Ela se sentiu profundamente frustrada por sua derrota. Naquele momento, Rebecca bateu e entrou trazendo um convidado, Glenn. Ele tinha vindo por ordem de Verônica para visitar Sylvia. Ele informou que Verônica visitaria a cidade no dia seguinte, mas Sylvia não estava autorizada a acompanhá-la. Em vez disso, ela tinha que ir sozinha à Igreja Valéria para rezar e se arrepender. Antes de Glenn ir embora, Sylvia perguntou se ele realmente queria se casar com ela. No entanto, Glenn disse que simplesmente seguiria as ordens de Verônica. Ash, sentindo-se indignado por seu amigo, interveio para questionar a atitude de Glenn.
Mas para Glenn, as ordens de Verônica eram absolutas. Mesmo que ela mandasse ele morrer, ele obedeceria. Glenn também lembrou Ash de saber seu lugar e parar de ser tão arrogante. Sylvia percebeu que Glenn havia mudado desde a execução de Julius por matar dragões. Verônica acolheu Glenn porque ela tinha o poder de controlar um cavaleiro tão habilidoso quanto ele. Rebecca então informou a Ash que o conselho estudantil se reuniria na manhã seguinte para discutir o evento de observação real. Sylvia não foi convidada porque ainda estava ferida. Na manhã seguinte, Ash foi para a sala de reunião do conselho estudantil e foi subitamente derrubado por Iko. Ela tinha ficado bêbada com doces de jantar, seu corpo estava quente e ela se agarrou firmemente a Ash. Ele rapidamente a empurrou, mas ela inocentemente levantou a saia bem alto, revelando roupas íntimas claramente inadequadas para uma criança. Eventualmente, Ash encontrou o doce jantar na boca de Iko, mas ao invés de cuspir, ela colocou na boca de Ash com um beijo suave, e então caiu em um sono profundo. Quem havia dado o doce para Iko foi Rebecca. Havia apenas 3 pessoas na sala, Ash, Max e Rebecca, e a presidente do conselho estudantil declarou que eles seguiriam Verônica. Há 5 anos, o Senhor da Montanha tentou assassinar Verônica, mas falhou e depois desapareceu sem deixar rastro. Desta vez, a pessoa que precisavam ficar atentos era Avoka, uma criminosa de alto nível procurada. No dia seguinte, enquanto os habitantes da cidade estavam ocupados reparando a cidade, Verônica chegou. Iko estava chateada porque sua loja de crepes favorita havia sido destruída. Ash disse que poderia pegar emprestado seu arco e prometeu comprar muitos crepes para ela. Enquanto isso, na igreja de Valéria, Sylvia estava rezando e se arrependendo sinceramente. De repente, ouviu a voz de Jéssica rezando para receber uma semente do Cavaleiro Prateado. Sylvia a criticou, dizendo que Santa Valéria era uma guardiã da justiça, não uma padroeira da gravidez. Enquanto os dois discutiam, o teto da igreja explodiu terroristas, e um grande dragão desceu. E em pé nas costas do dragão estava ninguém menos que Avoka, o criminoso procurado de alto nível. Cenas anteriores passaram rapidamente, explicando por que Sylvia estava na igreja e por que Avoka estava lá também. Uma coluna de fumaça preta subiu de um dos prédios, chamando a atenção de muitos transeuntes, incluindo o grupo de Ash e Verônica. Glenn, ao lado de Verônica, virou-se e falou com ela em um tom como se afirmasse seu retorno. Ao terminar de falar, ela se afastou, tentando sair, mas Ash a impediu, soltando algo sobre a princesa possivelmente estar lá. Mas o olhar de Verônica lhe deu a verdadeira resposta. A cena mudou para o navio Sylvanus, onde um sinal da Igreja Valéria foi recebido. Avotia apareceu na tela. Até Ash ficou surpreso com esse reaparecimento. Avotia e Verônica trocaram palavras, mas então Avotia apresentou-lhes uma visão chocante. Jéssica estava amarrada, vestindo apenas roupa íntima, com uma expressão de piedade no rosto. Uma bomba havia sido colocada bem debaixo dos pés dela. E isso não era tudo. Avotia havia capturado um grupo inteiro de pessoas para usar como reféns para ameaçar o grupo de Verônica. O olhar de Verônica para Avotia ficou gelado. Antes de sair, Avotia deixou uma mensagem altamente provocativa para Verônica. Enquanto outros estavam apavorados, Verônica viu isso apenas como um disparate sem sentido. Dada a situação, ela disse que poderiam simplesmente usar Sylvanus para explodir a igreja. Ouvir isso fez Ash ficar visivelmente em pânico. Na igreja, Avotia colocou seus guardas cuidadosamente para evitar qualquer deslize que pudesse se tornar um perigo. Entre os reféns estava Sylvia, que olhava para Jéssica com grande preocupação. Pensando nas palavras e ações de Jéssica, Sylvia sentia-se em conflito. Deveria ter sido ela pendurada ali, não Jéssica. Ao lado de Sylvia também estava Anya, que pensou em se levantar para ajudar, mas no final não conseguiu agir. De repente, o som de um bebê chorando assustou Anya, e ela forçou um sorriso para acalmar a criança. Enquanto isso, na Sylvanus, a conversa sobre Verônica abrir fogo causou alarme, mas Rebecca rapidamente interveio. Ela tinha uma solução e sussurrou para Verônica. Em seguida, Ash foi mostrado se aproximando sozinho da igreja. As palavras de Rebecca ecoaram que isso fazia parte do plano deles para resgatar os reféns. Ash atuaria como uma distração para ganhar tempo para a infiltração. Antes de partir, ele até pediu a Echo que fizesse para ele um conjunto de arco. Voltando ao presente, Ash pediu para entrar na igreja para negociações e foi conduzido para dentro pelos soldados de Avotia. Ele foi levado diante de Avotia, mas em vez de ouvir negociações suaves, ele proferiu palavras que aterrorizavam ainda mais os reféns. O que realmente chocou Ash foi o desejo de Avotia de ver Verônica sofrer por estar separada dos seus entes queridos. Neste momento, Echo estava fazendo o seu melhor para criar um traje de arcos para Ash, enquanto atrás dela, Navi apareceu com uma expressão despreocupada e a provocou. No entanto, parecia que criar um traje de arcos capaz de suprimir uma bomba nuclear estava se mostrando extremamente difícil. Enquanto Ash conversava com Avidotia, o choro do bebê nos braços de Anya chamou a atenção de Avidotia, e ela pediu a Anya para preparar comida para seu dragão.
Ash avançou para detê-la, mas foi contido pelos soldados atrás. Agora, à frente de Anya, estava a imagem de si mesma prestes a ser sacrificada para o dragão. De repente, alguém apareceu na frente dela, fazendo até Jessica entrar em pânico. Era Sylvia. Em resposta ao interrogatório de Avdotya, Sylvia revelou sua identidade real, e tudo o que aconteceu foi gravado por um dispositivo conectado a Ash e transmitido para Verônica, embora Verônica tenha considerado isso uma bobagem quando viu. Avdotya se aproximou, com os olhos brilhando de excitação ao ver que Sylvia, a irmã mais nova de Verônica, havia se levantado para proteger o povo, e agora desejava morrer com honra como um cavaleiro. Vendo a determinação de Sylvia, Avdotya deu um golpe limpo, não para matá-la, mas para rasgar cada peça de roupa em seu corpo, não poupando nem mesmo sua roupa íntima. Sylvia ficou completamente nua na frente de todos, o que quase a fez desmoronar e desmaiar. Naquele momento, imagens do seu passado vieram à tona, zombarias e ridicularizações de seus parentes e amigos, todos os quais a viam como arrogante só porque ela era de linhagem nobre. Assim como Avdotya tinha dito, uma vez despida dos trajes reais, Sylvia não era diferente de uma mulher comum. Mas em vez de se afogar nessas memórias negativas, Sylvia levantou-se tomando as palavras de Avdotya como encorajamento, e o corte anterior é algo que destruiu a covarde dentro dela. Era como se ela tivesse renascido em uma nova pessoa, o que surpreendeu muito todos os presentes. Enquanto Avdotya ainda estava atordoada, Glenn e Rebecca emergiram do subsolo, posicionando-se na frente de Sylvia e dos cativos como se para protegê-los. Os dois imediatamente atacaram primeiro com golpes poderosos e decisivos que derrubaram os soldados de Avdotya, até mesmo forçando-a a recuar. Ao ver isso, Ash se libertou das amarras dos soldados e correu para a frente, apenas para ser parado pela lâmina de Avdotya. Atrás dela estava o dragão. Ela ordenou que ele avançasse e o atacasse, mas após um clarão de luz, todos viram Ash parar o ataque do dragão com a mão nua, exalando uma aura avassaladora. Graças à armadura que Ico conseguiu criar a tempo, Ash derrotou rapidamente o dragão. A arma mágica em seu braço congelou a igreja, a bomba e até mesmo Avdotya, que pretendia detoná-la. Aquele momento deixou uma forte impressão em todos. No final, tudo foi controlado. No entanto, parecia que Jessica não queria perder a oportunidade, então ela se jogou em cima de Ash, tentando se aproximar dele ali mesmo no santuário. Mas graças a Rebecca, que derrubou Jessica a tempo, ela foi impedida. Ash então se aproximou da grande estátua no templo, seguindo o olhar de Rebecca, onde Sylvia estava sentada, sentindo-se triste e desanimada. Em vez de culpar Sylvia por qualquer coisa, Ash a elogiou com uma voz cheia de orgulho e lhe disse para subir nas suas costas, já que ela não conseguia andar. Embora confusa com esse lado de Ash, uma vez em suas costas, tudo parecia seguro e todos os fardos pareciam desaparecer. Naquela noite na mansão, enquanto Ash dormia, ele foi acordado por um barulho e pela voz de Jessica. As duas lutaram pelo assunto, o que deixou Ico furiosa, tanto que ela nocauteou Jessica e Ash também não saiu ileso. Na manhã seguinte, Ash, Ico e Rebecca foram encontrar Verônica. Ao verem Avdotya lá, eles descobriram que ela e Verônica tinham encenado toda a peça apenas para ajudar Sylvia a se tornar mais forte. No entanto, naquela peça, a busca de Avdotya por sua irmã perdida era real. No final, tudo foi resolvido e as coisas começaram a melhorar. A figura de Ico correndo rapidamente pela noite escura apareceu. Ela continuou correndo. Sua respiração ofegante ficou mais alta, e então ela caiu. Tentáculos de origem desconhecida apareceram e envolveram Ico com força, enquanto olhos assustadores olhavam para ela como se estivessem observando cada movimento seu. No final, ela foi implacavelmente enredada. No entanto, tudo não passava de um sonho, e Ico acordou dele em pânico. A respiração pesada dela ecoava claramente na sala silenciosa e, além disso, ela percebeu que havia algo a seus pés. Imediatamente, ela foi ao banheiro, depois voltou para a cama e ficou parada lá. Parecia que o barulho tinha acordado Ash, que se sentou e perguntou a Ico, supondo que fosse um cristal de sangue que um dragão como ela havia descarregado, então ele quis vir dar uma olhada. Mas parecia que Ico estava envergonhada de algo e se recusou firmemente a deixar Ash se aproximar. Devido à sua persistência, ela eventualmente o deixou ver. Aparentemente, Ash percebeu que Ico tinha molhado a cama e a provocou descuidadamente sobre isso. A vergonha a dominou, deixando seu rosto vermelho como um tomate. Por causa desse comentário, Ico não hesitou em dar um golpe em Ash. Em outro lugar, em um restaurante, a proprietária que estava extremamente entediada, pois sua equipe havia pedido demissão para se casar, fazendo-a perder 3 excelentes funcionários. Depois de conversarem um pouco, ela percebeu que Anya havia se candidatado para trabalhar lá. Ao invés de deixá-la cozinhar na cozinha, a dona a designou para trabalhar na recepção do restaurante.
Voltando para Ash, ele e Raymond estavam conversando no caminho para a escola. Eles discutiram sobre se juntar ao acampamento de treinamento juntos. A cena mudou para o auditório, onde um professor estava no pódio fazendo um discurso e lendo os nomes daqueles que participariam do acampamento de treinamento. O nome Luca causou um alvoroço no auditório, acompanhado por murmúrios ao redor. De acordo com Raymond, Luca não havia aparecido na aula por 3 meses inteiros. Ela também era a secretária do conselho estudantil, Luca Sarainan. Quando parecia que tudo estava feito, o professor mencionou de repente um convite especial, e quem fez esse convite foi ninguém menos que Rebecca. Sem hesitação, ela declarou com confiança que o convidado era Ash. Isso causou um rebuliço no auditório, e até o próprio Ash ficou surpreso. Em um certo cômodo, Ash e Rebecca tiveram uma pequena conversa. Como suas habilidades já haviam sido comprovadas, derrotar inimigos perigosos e ter um amigo de alto nível como Ico eram grandes vantagens. Toda a conversa deles foi secretamente espionada por Jessica e Sylvia. Mas porque Max tinha notícias urgentes para relatar, ele interrompeu e expôs as duas garotas por estarem ouvindo. Aconteceu que houve um incêndio em algum lugar, então eles imediatamente correram para o quarto em questão. Lá, encontraram um caixão com alguém deitado pacificamente dentro. Pensando que a garota no caixão tinha morrido, Jessica pulou de preocupação, mas de repente a garota se sentou como se nada tivesse acontecido. Aconteceu que a fumaça era de incenso, e a garota se desculpou com todos pelo mal-entendido. Após uma série de perguntas, foi revelado que a garota era Luca Sarainen, aquela que o professor havia mencionado anteriormente no auditório, conforme confirmado por Rebecca. Além disso, Rebecca apresentou mais sobre a raça élfica de Luca e suas habilidades extraordinárias na fabricação de poções. A garota também foi a que quebrou o recorde de Rebecca e se tornou a mais jovem domadora de dragões de todos os tempos. No entanto, surgiu um problema. Luca não conseguia montar seu dragão, Gawain, nos últimos 3 meses. Também foi revelado que se o fluxo astral entre Luca e Gawain não funcionasse, a vida do dragão estaria em perigo. Em outro lugar, Ico havia terminado de lavar seu cobertor, mas ao se sentir alegre, lembrou-se da imagem aterrorizante do sonho da noite passada e rasgou o cobertor. Do lado de Ash, ele parecia estar ponderando sobre o que Rebecca havia dito anteriormente sobre Luca e Gawain. Quanto a Anya, embora ela estivesse tomando banho, seus pensamentos ainda estavam em Ash, fazendo-a escorregar e cair quando deixou cair o sabonete no chão do banheiro. Ver-se bonita no espelho com seu novo uniforme de trabalho animou Anya um pouco. De volta com Ash, ele carregava uma sacola que também continha comida que ele trouxe para Ico. No momento em que ele chamou seu nome, ela de repente correu e o abraçou com força. Enquanto via Ico comer, ele ficou surpreso ao vê-la chorando e derramando lágrimas. Os dois tiveram uma conversa. Ico foi presa por um pesadelo, a coisa aterrorizante a assombrava, fazendo-a sentir mais nojo do que nunca. Quando a noite caiu, o quarto de Ash e Ico estava quieto. Então, de repente, a voz de Ash soou. Acontece que ele tinha se deitado ao lado de Ico, surpreendendo-a. Ela pensou que Ash fez isso para ajudá-la a dormir tranquilamente, mas era na verdade para impedir que ela molhasse a cama novamente. Quando essas palavras saíram da boca de Ash, Ico ficou com raiva e deu um chute tão forte que ele bateu na parede. Em seguida, foi dormir tranquilamente. Na aula, Ico cochilou enquanto o professor dava a aula, e Raymond entendeu isso de forma completamente diferente. De repente, quando olhou pela janela, a figura de Luca apareceu. Hoje, ela finalmente voltou para a escola. Luca se aproximou de Gawain, e embora separados por uma parede, o vínculo entre eles ainda era sentido. Mas lembrar do momento em que ela caiu das costas do dragão e o rugido que ele soltou encheu Luca de medo, e ela fugiu. Ash viu isso e foi contar a Rebecca, pedindo ajuda. Como ele já havia passado por algo semelhante à situação atual de Luca, Ash entendia bem e queria ajudá-la. Rebecca disse que havia uma maneira, mas o nível de perigo era extremamente alto. Ash teve que montar no Gawain como fez uma vez com necromancia para sentir suas emoções. Ash, junto com Ico e Sylvia, foi ao quarto de Luca para conversar, mas antes de dizer qualquer coisa, Luca já estava cativado pelo lindo chifre de Ico e pulou nela, abraçando, mordendo e lambendo-a, ignorando os protestos de Ico. Eventualmente, Ash conseguiu falar, pedindo a Luca para ir ao estábulo de dragões de Gawain, onde Rebecca estava esperando por ela. Logo após isso, Luca trocou de roupa corajosamente bem na frente de Ash e dos outros. Rebecca queria que Luca se aproximasse de Gawain mais uma vez, mas devido ao medo da última vez, ela tentou fugir. Rebecca a impediu. No final, Ash recebeu permissão e se aproximou de Gawain usando a armadura do arco feita por Ico. O que ele queria era entender por que Gawain não queria que Luca o montasse. Mas, ao se aproximar, o rugido e a raiva de Gawain o dominaram. Um único golpe de cauda destruiu o estábulo do dragão. Naquele momento, parecia que Gawain tinha voado para longe,
Mas graças ao aviso de Rebecca, Ash percebeu que estava logo acima dele, preparando-se para atacar com o poder aterrorizante de um dragão. Gawain atacou, destruindo a armadura de defesa de Ash. Sua visão começou a ficar turva em meio à preocupação de todos. Naquela noite, Ash se desculpou tristemente por não poder ajudar Luca e Gawain. Rebecca pensou que a próxima sessão de treinamento seria uma boa chance de descobrir a verdade. Ao ouvir isso, Ash rapidamente se ofereceu para persuadir Luca a participar. Enquanto isso, em seu quarto, enquanto relaxava no banho, Luca inconscientemente lembrou-se dos belos momentos entre ela e Gawain, quando ele ainda era um pequeno dragão dando seus primeiros passos. Luca pegou alegremente seu adorável bebê dragão. De repente, a voz de Ash veio de fora da porta, perguntando como ela estava. Pouco depois, Luca convidou Ash e Echo para entrar em seu quarto e serviu-lhes chá. Ash pediu desculpas por não conseguir entender as emoções de Gawain. Quando ele percebeu que Luca ficou em silêncio, rapidamente mudou o assunto para o treino que se aproximava. Ele a incentivou a participar, dizendo que ela precisava enfrentar Gawain mais uma vez, que era um caminho destinado para ambos. A atmosfera silenciosa entre Ash e Luca irritou Echo. Ela virou a mesa de chá de frustração, ela apontou para Luca e a acusou de ser fraca e covarde. Suas palavras duras fizeram Ash tentar pará-la, apenas para ser repreendido por Echo também. Recusando recuar, Ash elevou a voz e rebateu os argumentos. Enquanto os dois discutiam, Luca ponderava silenciosamente sobre as palavras de Ash. Ela se lembrou dos momentos felizes montando nas costas de Gawain. Então, ela falou, declarando que se juntaria a Ash e Echo. Naquela noite, Milgauss apareceu de repente no quarto privado de Anya. Anya relatou sua tarefa de monitorar Ash e Echo nos últimos dias. Assim que ela mencionou o acampamento de treinamento que se aproximava, Milgauss de repente se lembrou da tumba de Willingham, onde as cinzas de pequenos dragões adequados para a experimentação estavam enterradas. Milgauss ordenou que Anya continuasse a monitorá-los e sugeriu que eles se encontrassem novamente no acampamento de treinamento. Depois que Anya recebeu suas ordens e saiu, Milgauss, agora sozinho na sala escura, lembrou de Echo, a descendente de Avalon, e declarou que definitivamente a destruiria. Olhando para sua própria sombra tremulando na parede, Milgauss de repente explodiu em uma risada sinistra, como se estivesse falando com alguém chamado Julius através daquela sombra. Na manhã seguinte, conforme planejado, os estudantes se reuniram e partiram para o treinamento. Rebecca viajou com Luca, confortando-a gentilmente no caminho. Perto dali, Max franziu a testa com desagrado por ter que acompanhar Ash, resmungando e avisando-o para não tocar em seu dragão. Sylvia e Echo foram designados para viajar juntos. Echo entusiasticamente assumiu o comando de Lancelot, deixando Sylvia se sentindo impotente. De repente, Echo estendeu a mão e tocou Sylvia, assustando-a. Sylvia, envergonhada, rapidamente tentou pará-la, mas Echo não recuou e mostrou seu descontentamento pelo fato de Ash só prestar atenção nas figuras perfeitas de Sylvia e Rebecca sem nunca notá-la. Ela acreditava que alguma magia negra misteriosa estava desviando a atenção de Ash dela e ficou ainda mais ansiosa para tocar e explorar Sylvia, deixando-a em pânico e implorando. Ao chegar, Rebecca instruiu severamente os alunos que participavam do treinamento. Todos os alunos ouviram atentamente, o que fez Ash se sentir tenso sem perceber. Depois de um tempo, Rebecca suavizou o tom e sorriu, sugerindo que todos fossem tomar banho de rio para se divertir. Todos concordaram entusiasticamente e desfrutaram alegremente da água fresca. Naquele momento, um estudante notou Angela andando sozinha no fundo da floresta. Quando perguntada para onde ia, Angela não respondeu diretamente e apenas insinuou que era um segredo. Em outro lugar, assim que Ash estava prestes a se virar e sair, ele foi subitamente arrastado pelo dragão de Jessica rio abaixo. Do lado de Sylvia, ela ficou extremamente constrangida ao ver o maiô revelador que Cosette trouxe. Sylvia queria protestar, mas Cosette rapidamente a dominou e forçou-a a trocar de roupa. Os alunos do sexo masculino ficaram encantados com as figuras atraentes de Rebecca e Sylvia, em seus trajes de banho reveladores. Sylvia corou de vergonha e reclamou com Cosette sobre o quão revelador era seu traje. Assim que Cosette mencionou Ash, Ash foi subitamente arrastado por Sylvia por Jessica. Montando nas costas de Lancelot, Ico expressou sua intenção de parar Jessica, e Sylvia se juntou a ela com entusiasmo para perseguir. Ash, cercado por todas essas garotas cheias de energia, gritou em desespero. Naquela noite, Ash acidentalmente viu Luca caminhando sozinha na floresta. Sentindo-se preocupado, ele rapidamente a seguiu. Anya, que vinha observando Ash secretamente, também seguiu os dois. Ash seguiu Luca até um pequeno lago no fundo da floresta, onde ela se aproximou lentamente e encarou Gawain. Ela expressou gentilmente seus sentimentos para Gawain, dizendo que queria estar com ele para sempre, e desejava montá-lo mais uma vez. Mas assim que Luca estendeu a mão, Gawain soltou um rugido de protesto. Triste e confusa, ela não entendia por que ele reagiu daquela maneira.
Ash deu um passo à frente com raiva e confrontou Gawain, avisando-o em tom severo que recorreria à força, se necessário. Isso irritou Gawain, que imediatamente avançou contra Ash. Sem qualquer armadura protetora, Ash só pôde desviar de seus ataques. Aproveitando um momento em que Gawain estava distraído, Ash saltou de cima em suas costas. Mas assim que ele pensou que tinha ganhado o controle, um círculo vermelho apareceu acima da sua cabeça. Gawain havia usado o feitiço de rejeição para se defender, lançando Ash para longe. Gravemente ferido, Ash perdeu a consciência. Ainda observando, Anya estava imersa em pensamentos. Lembrando-se de como Ash uma vez a salvou, ela escolheu salvá-lo. Um tempo depois, Ash recobrou a consciência em um espaço mágico. Navi o havia convocado para a oficina de armaduras de dragão, um lugar reservado para almas. Ela queria mostrar-lhe as emoções de Gawain. Gawain queria se desculpar com Ash por tê-lo machucado e expressou que suas costas pertenciam apenas a Luca. Navi também contou como, há 3 meses, enquanto praticava a dança do dragão, Luca acidentalmente caiu das costas de Gawain. Desde então, Gawain a rejeitou por medo de machucá-la novamente. Navi também revelou que Gawain tinha apenas 5 dias de vida. Uma luz fraca cercou Ash e ele escapou do espaço misterioso, acordando no mundo real. Ele ficou surpreso ao ver Luca, que estava nu e o segurando firmemente. Ela acreditava que fazer isso ajudaria a abaixar sua febre. Ash rapidamente recuperou a consciência e contou a ela tudo o que havia acabado de aprender com Navi. Depois de entender a situação, Luca também compreendeu os sentimentos de Gawain. Ela saiu apressada para encontrar Gawain, porque hoje era o 5º dia da sessão de treinamento e também seu último dia. Naquela noite, Angela finalmente chegou ao lendário túmulo do dragão. Ela encontrou um livro de contratos e, ao começar a ler algumas linhas sobre a guerra entre 2 facções da Antiga Era, Milgauss apareceu de repente e a chamou pelo apelido Anne, o nome que o príncipe Julius costumava chamá-la. Enquanto ainda estava confusa, Angela foi nocauteada por Anya. Assim que Milgauss deu a ordem para acabar com ela, uma força misteriosa o impediu, forçando-o a abandonar Angela e partir com Anya para se preparar para o próximo plano. No acampamento de treinamento, Ico abraçou Ash com entusiasmo ao acordar e Rebecca e Sylvia também vieram verificar como ele estava. Naquele momento, Luca voltou apressadamente, chamando o nome de Gawain com preocupação. Como planejado, os alunos aproveitaram muito a festa. Enquanto isso, Ash, Sylvia, Ico e Luca se apressaram para encontrar Gawain. Como Ash ainda estava ferido, todos estavam muito preocupados. Não muito antes, Luca havia informado ansiosamente a todos que Gawain havia desaparecido e o fluxo astral havia sido cortado. Rebecca mencionou o mausoléu de Willingham, onde um dragão chamado Nuada não queria que seu mestre o visse fraco e desaparecendo gradualmente, então ele cortou seu fluxo astral e foi morrer sozinho naquele túmulo. Rebecca acreditava que Gawain poderia ter pensamentos semelhantes aos de Nuada. Ela sugeriu adiar temporariamente a cerimônia e fazer com que os alunos cercassem o mausoléu Willingham. Ash se opôs a essa ideia, querendo que todos aproveitassem a festa. Ele insistiu em cuidar do assunto com Luca. Ash então correu em direção ao misterioso mausoléu Willingham. De cima, Milgauss avistou a figura de Lancelot e convocou algo sinistro. Ash e os outros finalmente chegaram à entrada do túmulo. Um violento terremoto ocorreu, alarmando a todos. Nuvens estranhas apareceram acima de suas cabeças e uma sensação de pavor deixou Echo cada vez mais ansioso. De repente, o portão do túmulo se abriu e olhos vermelhos e cruéis os encararam. Na festa, os alunos também notaram a cena estranha à distância. Sylvia foi capturada por tentáculos imundos que rastejavam por todo o seu corpo. Graças a Lancelot, Sylvia conseguiu escapar. Todos ficaram chocados quando os dragões ferozes se aproximaram do acampamento de treinamento. Confiando na habilidade de Rebecca, os outros seguiram com o plano de entrar no túmulo. Correspondendo à confiança deles, Rebecca liderou os estudantes, prontos para lutar contra os dragões malignos que se aproximavam. Uma batalha feroz os aguardava. Do lado de Ash, todos rapidamente entraram na tumba. Ash pediu a Echo para tirar a armadura para que ele pudesse lutar ao lado deles. Echo recusou, preocupado que a armadura pesada o ferisse ainda mais. Mas persuadida por Ash, ela concordou em entrar na forja e fazer uma armadura mais leve para ele. Seguindo suas instruções, Ash abraçou Echo com força para proteger seu corpo enquanto ela enviava seu espírito para a forja. Um tempo depois, eles finalmente foram mais fundo no túmulo. Lancelot de repente parou, confundindo Sylvia. Milgauss apareceu, deixando todos atônitos. Sylvia declarou severamente em nome da realeza que iria destruí-lo, mas Milgauss apenas riu, enfurecendo-a. Ele zombou dela, dizendo que ela era apenas uma covarde e uma inútil. Milgauss a chamou de Sylvie, desencadeando lembranças de seu amado irmão mais velho que havia sido levado por violar tabus príncipe Julius. Milgauss então concentrou sua atenção em Ash e na princesa de Avalon. Echo,
o que levou Ashe a questioná-lo com raiva. Mas Milgauss não respondeu, e em vez disso, explicou em detalhes sobre o enorme dragão que acabara de despertar no Ada, agora feroz, seus olhos vermelhos como sangue, olhando diretamente para eles. Na oficina de armaduras de dragão, Echo enfrentou Na'vi cautelosamente. Echo queria pegar emprestado uma das amostras de armadura de Na'vi para refazê-la, pois não tinha tempo suficiente para criar uma nova. Na'vi concordou, mas com uma condição. Echo teria que entregar a armadura original a Ashe um dia, o que significava oferecer sua alma e corpo ao seu mestre. Embora insatisfeito, Echo aceitou relutantemente. Enquanto procurava um conjunto de armadura adequado, Na'vi de repente recebeu a notícia de que Ashe estava em perigo, levando-a a terminar rapidamente a armadura. No campo de treinamento, os estagiários estavam sendo cruelmente atormentados pelos tentáculos, que incessantemente se enrolavam e deslizavam por todo o corpo deles. Jessica também foi pega na cena horrível, amarrada firmemente pelos tentáculos, mas felizmente, seu dragão veio rapidamente resgatá-la. Rebecca estava lutando continuamente contra uma horda de dragões que se aproximavam, gotas de suor se formando em sua testa sob a imensa pressão. Dentro do túmulo, Sylvia estava freneticamente evadindo os grandes tentáculos que a cercavam. Cheia de determinação, ela acreditava que poderia acalmar Nuada. Enquanto isso, o frágil Luca também estava sendo enredado pelos tentáculos, gritando de frustração. De repente, os tentáculos agarraram Echo dos braços de Ashe. Eles se agarraram a ela implacavelmente. Mas no momento crítico de crise, Echo finalmente despertou e consolou Ashe. Um feitiço lançado por ela iluminou o espaço e destruiu os tentáculos perversos. Milgauss não pôde deixar de elogiar seu brilhantismo radiante. De dentro da luz cintilante, Ashe de repente lançou um ataque contra ele. Enquanto Sylvia se concentrava em subjugar Nuada, Ashe aproveitou a oportunidade para atacar Milgauss. Utilizando a magia da petrificação de sua armadura, ele tentou imobilizar os ferozes dragões que cercavam Milgauss. Mas o ágil Milgauss desviou facilmente do feitiço de Ashe e o atingiu com força, destruindo a maior parte de sua armadura. Mais uma vez, Milgauss avançou contra Ashe, mas enquanto estava distraído, Ashe petrificou rapidamente seu braço. Nesse momento, Sylvia voltou, tendo conseguido acalmar Nuada e impedir que Milgauss revidasse mais. No entanto, sem hesitar, ele quebrou seu braço de pedra. Enquanto todos estavam em choque, ele rapidamente escapou. Longe no campo de treinamento, a batalha em andamento ainda deixava Luca profundamente preocupada. Após a recente luta, Lancelot havia esgotado todas as suas forças e não conseguia mais continuar. Luca suspirou, culpando-se por não conseguir ajudar. De repente, ela agarrou a mão de Ashe e pulou do penhasco com ele. Ela expressou seu desejo de que Ashe ficasse ao seu lado, para que ela pudesse reunir coragem para apoiar os trainees. Reassegurada pela promessa de Ashe, Luca se sentiu mais confiante. Ela começou a chamar Gawain, incentivando-o através de seu fluxo astral a voltar e lutar com ela. De volta ao acampamento, todos estavam gradualmente atingindo seus limites, devido ao número avassalador de inimigos. Assim que Rebecca estava ficando desesperada, incapaz de encontrar uma maneira de lidar com os dragões selvagens, uma luz ao longe chamou a atenção de todos. Gawain, carregando Luca e Ashe, estava rapidamente retornando ao campo de treinamento. Voando a alta velocidade, Luca ficou alta nas costas de Gawain e executou a dança do dragão de sua família. Uma misteriosa luz azul apareceu no céu escuro. Feixes de luz desceram, dispersando os ferozes dragões e resgatando os trainees cercados. Os estudantes e Rebecca não puderam deixar de sentir orgulho do ato corajoso de Luca. Em outro lugar, Milgauss relatava tudo a alguém, que respondia com um sorriso sinistro, afirmando que eliminaria pessoalmente qualquer um que estivesse em seu caminho no Congresso Continental. Na manhã seguinte, todos celebraram sua vitória no túmulo. De repente, uma menina chegou para entregar uma carta para Sylvia. O pai dela queria que ela comparecesse ao Congresso Continental e desejava encontrar Ashe e Ico também, deixando Ashe confuso. No céu azul claro, Lancelot podia ser visto carregando Sylvia, Ashe e Ico em suas costas. Ao mesmo tempo, a voz calma de Sylvia ecoou, apresentando o Congresso Continental e a facção Lotremont que o lideraria desta vez. Ashe, confuso, perguntou por que ele e Ico tinham que participar de uma reunião tão importante. Antes que Ashe pudesse terminar sua frase, Ico já expressou sua suspeita sobre a cidade de Fontaine. Depois de ouvir a descrição de Ashe, ela alegremente expressou sua empolgação sobre as panquecas únicas daqui. Enquanto ainda conversavam animadamente, Sylvia anunciou que eles tinham chegado. Ao entrar no palácio, os servos se alinharam respeitosamente para dar as boas-vindas ao retorno de Sylvia. Imediatamente após, Frida rapidamente informou-a que Oswald estava esperando por Sylvia. Apesar de seu desejo de levar Ashe e Ico para um passeio, sua determinação forçou Sylvia a sair sem ter o que fazer. Mesmo assim, ela se virou para dar algumas instruções a Ashe e Ico.
Conforme Sylvia instruiu, Frida os levou em um tour pelos locais importantes dentro do castelo e começou a explicar por que a segurança rigorosa era necessária. Quando chegaram ao quarto de Verônica, Ico avançou furiosamente devido ao comportamento excessivamente rígido de Frida, mas Ash rapidamente a impediu. Assim que a porta se abriu, o balde de limpeza de Primrose derramou água sobre os três. Primrose continuava se desculpando enquanto Frida a questionava com raiva. Como se estivesse com medo de deixá-la ainda mais irritada, Primrose imediatamente respondeu que não gostava que suas roupas ficassem molhadas enquanto limpava. Depois disso, Primrose, Frida, Ico e Ash penduraram suas roupas molhadas e trocaram por novas. Frida então deu a Primrose a tarefa de limpar e cuidar de Ash e Ico. Quando Frida estava se afastando, um pequeno incidente ocorreu de repente, fazendo seu rosto ficar pálido de pânico. Ao ver isso, Ico imediatamente avançou para cobrir os olhos de Ash da visão indecente. De volta a Sylvia, enquanto ela abria a porta do quarto de Oswald, sua figura apressada veio voando em sua direção tão rapidamente que ela não pôde evitar socá-lo. Não só este soco não o deixou com raiva, mas pelo contrário, Oswald parecia ainda mais animado do que antes porque Sylvia o lembrava demais de sua falecida esposa. Num piscar de olhos, os dois estavam sentados à mesa, tendo uma conversa séria sobre o próximo parlamento. Sylvia ficou ainda mais curiosa sobre o motivo pelo qual Ash e Ico foram convidados, e Oswald explicou ansiosamente que ele estava apenas procurando algo para passar o tempo, deixando-a sem palavras. Ao mesmo tempo, o quarto de Verônica já havia sido limpo por Ash, e ao notar os olhos curiosos de Ico, ele se aproximou e a convidou para explorar a cidade com ele. Naquele momento, as expressões de Sylvia e Oswald ficaram mais sérias do que nunca quando mencionaram seu irmão mais velho que havia sido exilado. Ao sair do quarto, Sylvia criticou silenciosamente a terrível mentira de Oswald em seu coração. Quando a noite caiu, a cidade se iluminou e as luzes deslumbrantes fizeram Ico correr animadamente por toda parte. Ela continuava a fazer perguntas sobre tudo, e Ash e Primrose a levaram para comer e se divertir. Seus momentos alegres estavam sendo observados por Anya, que secretamente os seguia o tempo todo. Mais tarde, Ash pediu desculpas a Primrose, que estava cansada e deitada esticada em um banco. Antes que pudessem ficar muito formais, Ico chamou Ash em voz alta, exigindo que ele lhe comprasse uma panqueca. Enquanto ela ainda fazia o pedido animadamente, o rosto de Ash ficou gradualmente vermelho ao ver os casais afetuosos por perto. Ico também ficou confusa com o que viu, e mesmo que estivesse desconcertado, Ash ainda tentou explicar para ela. O clima ao redor deles ficou mais romântico quando Ico permitiu que ele segurasse sua mão. Eles ficaram ainda mais vermelhos ao ver um casal se beijando romanticamente na frente deles. De repente, um dirigível com o emblema da família Wither-Chason apareceu no céu, interrompendo abruptamente o doce momento. Em algum momento, Cosette havia aparecido atrás deles, carregando Primrose sobre o ombro, e sua chegada inesperada fez com que Ash e Ico se separassem instantaneamente. De volta ao Palácio Real, assim que Ash e Ico haviam trocado de roupa para encontrar Oswald, Sylvia entrou com um traje deslumbrante. Ao vê-la, Ash não economizou nos elogios, o que fez Ico ranger os dentes de raiva e agarrá-lo enquanto o repreendia. Enquanto os dois ainda estavam fazendo uma confusão barulhenta, Freada entrou calmamente para anunciar que o banquete estava pronto. Logo depois, eles finalmente conheceram Oswald, que os elogiou calorosamente como um rei amigável. O rosto de Ash mostrou pânico evidente ao ver Oswald fazendo uma reverência séria e expressando sua gratidão por resolver o problema da necromancia e o incidente da igreja de Willingham. Antes que Ash pudesse se recuperar, Oswald anunciou que a partir deste dia, Ash se tornaria um Dragonar, chocando a todos e deixando suas bocas abertas. Oswald afirmou gentilmente que Ash era digno do título. No momento seguinte, ele pegou a espada de Freada e solenemente concedeu o título de Dragonar a ele. Sylvia, que estava observando por perto, de repente ficou corada ao pensar que Ash agora poderia se casar com alguém de linhagem nobre. Depois que se mudaram para o salão de banquetes, Oswald respondeu calmamente à pergunta de Sylvia sobre por que o Império Zéferos não participou do congresso. Ele então ficou mais entusiasmado quando Ash e Ico concordaram em ir ao baile de máscaras na noite seguinte. Em apenas um segundo, o tom de Oswald mudou drasticamente enquanto ele interrogava Ash sobre seu relacionamento com Sylvia. Vendo Ash negar sem hesitação, Sylvia virou-se embaraçada e frustrada, recusando-se até a olhar para ele. A cena então muda para a base de Wither-Chason, onde Anya correu animadamente no momento em que viu que Milgauss ainda estava saudável. Mas ela de repente parou em seu caminho ao vê-lo elogiando seu próprio braço de uma maneira estranha. No vasto espaço, a voz refinada de Klaus de repente ecoou enquanto ele recontava o passado de Milgauss, respondendo a todas as perguntas de Anya. Sob o olhar espantado dela, Klaus lentamente ativou o dispositivo mágico Yggdrasil e revelou que seu teste começaria amanhã.
Ouvindo o tom calculista na voz de Milgauss, Anya repetiu sua pergunta em confusão e foi informada por Klaus que ela precisava sequestrar Ico para o experimento. No quarto dela, Sylvia de repente teve um pesadelo de necromancia a atacando. Parece que esse sonho fez ela perceber que o dragão era uma vez o dragão do irmão exilado dela. No caminho para algum lugar, Sylvia foi bloqueada por Verônica, Glenn e Avdottka. Verônica imediatamente percebeu que o objetivo da Sylvia era procurar pelos restos do dragão do irmão dela. Assim como Sylvia suspeitava, alguém havia roubado os restos de dragões por todo o país. Esta notícia de Verônica apenas reforçou sua suspeita de que Milgauss era de fato seu irmão exilado. Como se estivesse com medo de que Glenn e Verônica não acreditassem nela, ela continuou a relatar todas as pistas que havia reunido. Verônica instruiu imediatamente Sylvia a manter esse segredo, pois dizia respeito à sobrevivência do reino de Latreman. Como suas roupas estavam sujas, Cosette convenceu Sylvia a tomar banho e ela também a acompanhou no lago comunitário para ajudar a aliviar o estresse. Cosette trouxe shampoo e sabonete e ofereceu-se para massagear a frente de Sylvia. No vestiário, Primrose ajudou Echo a experimentar roupas, mas a jovem garota dragão não ficou satisfeita com nenhuma delas. No quarto dele, Ash estava se sentindo para baixo, sem saber o que vestir quando Sylvia bateu e entrou. Ela simplesmente entrou e se sentou quietamente na cama ao lado de Ash, sem que nenhum dos dois dissesse uma palavra. Eventualmente, Ash teve que falar e perguntar se ela veio por algum motivo, rompendo o silêncio constrangedor. Depois de pensar um pouco, Sylvia decidiu compartilhar suas preocupações com Ash. Enquanto isso, no camarim, Echo experimentou dezenas de roupas, mas ainda não estava satisfeita com nenhuma. Primrose começou a chorar por causa da exigência de Echo. Echo não ficaria feliz até encontrar uma roupa que a fizesse parecer mais bonita do que Sylvia. Não era que Echo a odiasse, mas porque Sylvia andava muito próxima de Ash ultimamente, o que deixava Echo desconfortável. Primrose explicou a Echo que ela era um dragão e Ash era humano. Um dia, ele se apaixonaria por uma garota, se casaria e teria filhos. Essas palavras assombraram a mente de Echo, e ela imediatamente saiu correndo angustiada. De volta ao quarto de Ash, ele foi informado que Milgauss era na verdade o príncipe Julius. O imperador não conseguia aceitar essa verdade calmamente. Sylvia lembrou como ele agiu, os restos roubados, o que Milgauss disse no cemitério de Willingham e a primeira necromancia, tudo isso era evidência. Mas ela não sabia o que fazer agora que sabia que o irmão ainda estava vivo. Ash a consolou compartilhando sua própria história. O pai dele foi embora quando a irmãzinha nasceu. Ele pensava muito nisso e uma vez perguntou à mãe, que prometeu contar a ele quando fosse mais velho. Resumindo, Ash aconselhou Sylvia a não pensar demais e, em vez disso, ir perguntar diretamente. Assim que a atmosfera entre os dois havia melhorado um pouco, o trovão de repente roncou alto lá fora. Sylvia gritou de medo e agarrou-se firmemente a Ash e os dois caíram na cama. Vendo que não havia mais trovões e relâmpagos, Ash se sentou e tentou tirar Sylvia de cima dele, mas o peso dela a fez cair de volta na cama. Seu botão se abriu, revelando o brasão de dragão entre seus seios fartos. Ash corou e não se atreveu a fazer nada além de pickleball. Sylvia nervosamente sussurrou algo como dar-lhe o sinal verde, então Ash se inclinou, mas nada aconteceu porque alguém bateu à porta. Cosette anunciou que a roupa cerimonial para a princesa estava pronta, e ao ouvir isso, Sylvia imediatamente saiu do quarto de Ash. Naquele momento no jardim, Echo corria na chuva. Ela já sabia o que Primrose havia dito há muito tempo, mas seu coração ainda doía toda vez que pensava nisso. Echo tropeçou e caiu de cara, chorando de desgosto sob a chuva. Dentro do castelo, Ash procurava ansiosamente por Echo, mas não conseguia encontrá-la. Lá fora, Echo se perdeu e acabou em frente a uma estrutura antiga e em ruínas. Lá, ela inesperadamente viu Anya e um grupo de pessoas de Tantalos disfarçadas e infiltrando-se no castelo. Nesse momento, Primrose também correu para fora procurando por Echo e alertou Anya, que estava segurando uma arma. Echo gritou para parar Primrose e revelou sua própria posição. Dentro do castelo, Ash encontrou Cosette e informou-a que Echo e Primrose haviam desaparecido. Cosette o tranquilizou para comparecer ao baile conforme o planejado, enquanto ela e os serviçais se dividiriam para procurar. O baile começou na hora, com todos vestidos glamorosamente e usando máscaras, o salão cheio de pessoas. Mas Ash ficou sozinho na varanda. Sylvia veio consolá-lo, dizendo que Cosette encontraria rapidamente Echo e Primrose. De repente, Ash viu Milgauss andando com Klaus e pretendia impedi-los de ir à festa. No entanto, Sylvia o impediu. Na nave espacial, Anya estava debaixo do chuveiro, lembrando-se do que havia acontecido. Naquela época, Echo derrubou 3 dos subordinados de Anya e até investiu contra ela. Sem outra opção, ela disparou sua arma.
No salão de baile, Ash olhou fixamente para Klaus. Sylvia aconselhou-o a relaxar, já que seus oponentes não ousariam fazer nada ali, e também agradeceu por se abrir com ela. No castelo, os servos relataram a Cosette que não encontraram Echo em lugar nenhum. Cosette olhou para as ruínas próximas, o único lugar que não tinham verificado. No salão de baile, Klaus convidou Sylvia para dançar a próxima música, mas ela estava mais interessada em dançar com Milgauss. Nas ruínas ao fundo, Cosette encontrou um par de sandálias de madeira e manchas de sangue no chão. Os servos encontraram Primrose inconsciente nas proximidades. De volta ao salão de baile, enquanto Sylvia dançava com Milgauss, ela aproveitou a oportunidade para perguntar se ele era seu irmão, porque a chamava de Sylvie, e se aquela necromancia era Mordred. No entanto, ele não respondeu. Após a dança, Cosette veio informá-los que Primrose havia sido encontrada. Todos foram até o lounge para perguntar a ela sobre Echo. Primrose estava profundamente arrependida e culpada porque suas palavras fizeram Echo sair correndo de tristeza. Sylvia a repreendeu, dizendo que Echo era um dragão nascido em forma humana, e se ela fosse Echo, também ficaria assustada com a pergunta de por que ela parecia humana e não como um dragão. Primrose acrescentou que Echo havia sido sequestrado. Eles pareciam funcionários do castelo, mas uma das pessoas era uma garota que se parecia com alguém da tribo Tantalus. Ao ouvir isso, Ash ficou furioso e quis ir questionar Milgauss. No entanto, Sylvia analisou racionalmente a situação. Eles a sequestraram, mas não a machucaram, então o melhor lugar para esconder alguém seria a nave de Klaus, a Beowulf. Dentro da nave, um experimento desumano estava sendo iniciado. O Dr. Albert sinalizou para injetar a coluna de onda de vida número 11 no sujeito de teste alfa. Eles começaram uma contagem regressiva e o sujeito do teste atual era Echo. O Dr. Albert explicou que a energia vital sendo injetada foi extraída de Millennium, e Yggdrasil poderia despertar o poder latente de um dragão, mesmo que nunca se tornasse um Maestros. Millennium era um tipo de gema rica em energia vital, extraída das cinzas de um dragão de 1000 anos. Ele injetou esse poder na cobaia para que ela pudesse se transformar em sua verdadeira forma. A coluna vitalidade número 12 foi injetada em Echo, causando-lhe uma dor imensa, mas ela não mostrou reação. Albert ordenou friamente que a dosagem milenar fosse maximizada. Correntes semelhantes a tentáculos apareceram do nada e amarraram Echo, cortando sua conexão com Ash. Lágrimas caíram dos olhos de Echo, só agora ela percebeu seus verdadeiros sentimentos por ele. A transmissão final de energia fez o sistema Yggdrasil no laboratório perder o controle e explodir. As máquinas quebraram, o corpo de Echo brilhou e um emblema de dragão sagrado apareceu. Sylvia e Ash, montados em Lancelot, estavam voando em direção à nave espacial quando viram a explosão. A marca na mão de Ash queimava como fogo, confirmando que algo havia acontecido com Echo. De repente, um enorme ovo de dragão apareceu no céu, carregando o mesmo emblema que a mão de Ash. Ele murmurou: "Será que Echo está dentro disso?" Naquele momento, Ash pediu ajuda a Sylvia para resgatar Echo. Então ela tentou comandar Lancelot para salvá-la, mas Lancelot recusou-se a obedecer. Todos os maestros começaram a voar em direção ao ovo e ele de repente se abriu. Ash concluiu que tinha que ser Echo. A cena mudou para Verônica caminhando e discutindo assuntos do estado. Enquanto isso, convidados da festa no palácio estavam do lado de fora assistindo a titina agitação. Klaus Wittershausen estava culpando deliberadamente o caos em Lautremont. À medida que o dragão avançava, as pessoas começaram a fugir em pânico. Verônica então encontrou Julius, que revelou que ele não era mais ele mesmo, mas alguém habitando o corpo de Julius Paul, o verdadeiro herdeiro do Reino das Sombras de Nerelânia, que há muito lutava contra o Império Avalon. As duas linhagens de sangue se separaram do sábio rei dragão em Beok. Julius descobriu a existência de Mordred, que havia tomado sua sombra e o assombrado. Mordred revelou sua ambição de transformar humanos em animais de estimação e presas. Naquela época, Júlio havia feito um pacto com as regras proibidas de matar dragões. Glenn, furioso, atacou Mordred, acreditando que ele era a verdadeira causa de tudo e que haviam acusado Júlio injustamente. No entanto, eles não eram páreo para ele. Mordred caminhou em direção ao dragão e saiu do corpo de Júlio. Verônica correu para detê-lo, mas foi engolida pela escuridão. Por dentro, ela estava despida como um frango e humilhada como uma boneca escrava. Pouco antes de perder o controle, ela viu Julius novamente de forma inesperada. Ele a lembrou que Mordred estava agora controlando Echo. Glenn também chegou para lembrá-los de algo. Do lado de Ash, ele estava chamando por Echo. Ela tinha sido dominada por Mordred e transformada em outra forma. Navi estava sentada ereta dentro dela enquanto a voz assustadora de Mordred ecoava, perguntando se ela era Dragwace e exigindo que entregasse seu vasto conhecimento. Se Mordred pudesse se fundir com Navi, ele renasceria completamente como o Rei das Trevas. Navi recusou porque ela não queria se tornar como Nehalenia.
Ela apoiou a princesa e os cavaleiros de Avalon e elogiou Ash por ser muito superior a Mordred. Enfurecido, Mordred convocou seus tentáculos para atacar Na'vi. A cena mudou para fora. Echo estava subindo no ar. Ash se apressou para salvá-la, mas Sylvia o impediu. Nesse momento, Verônica saiu com Julius e Glenn, explicando que não era Milgauss, mas Julius. Julius avançou e apresentou um plano. Primeiro, eles precisavam forçar Mordred a sair do corpo de Echo. Enquanto Na'vi continuava a resistir-lhe, Mordred não podia ressuscitar completamente, dando-lhes uma chance de trazer Echo de volta. Julius sabia disso porque Mordred tinha ganhado suas memórias, e ele havia recuperado as de Mordred também. Julius explicou que havia conseguido a aeronave manipulando Verônica, que tinha um segredo vergonhoso que não podia revelar aos outros. Então, ela relutantemente emprestou o navio a ele, e prometeu deixá-lo desconectar depois que retornassem. Enquanto isso, Ash estava se aproximando de Echo. Naquele momento, Ash estava se aproximando de Echo. Sentindo uma ameaça, o corpo de Echo imediatamente disparou um feixe de luz em direção a Ash. Julius, pilotando o navio, habilmente evitou o disparo. Enquanto isso, Na'vi lutava contra o inimigo, invocando correntes para prendê-lo. Ash continuava a correr em direção a Echo, que estava preso dentro de uma jaula. Na'vi apareceu diante dela e se aproximou para compartilhar uma parte do conhecimento que possuía. Em seguida, Na'vi mostrou para Echo uma imagem de Ash tentando desesperadamente alcançá-la e salvá-la. Echo ficou profundamente comovida e determinada a salvar Ash. Na'vi, satisfeita com sua decisão, liberou a jaula e disse que o que Echo precisava fazer agora, como princesa de Avalon, era criar uma arca para Ash. Do lado de fora, o corpo de Echo, agora sob o controle de Mordred, estava tornando quase impossível para Ash se aproximar. Ele havia caído, mas felizmente Lucas chegou a tempo de resgatá-lo. Todos os outros logo seguiram e decidiram trabalhar juntos para ajudar Ash a alcançar o corpo de Echo. Depois de atacar Mordred, eles sinalizaram para Lucas se aproximar, permitindo que Ash avançasse. Sentindo a aproximação de Ash, Mordred disparou um feixe nele, enviando Ash para outra dimensão. Lá, Echo apareceu e segurou sua mão. Echo finalmente conseguiu criar a arca para salvar Ash. Embora não estivesse completamente concluída, ela o salvou no momento crítico. Ash rapidamente convocou a Excalibur. Mordred lançou outro ataque, mas Ash bloqueou-o facilmente. Avançando para frente, Ash cortou os chifres da cabeça de Mordred, fazendo-o gritar de dor. Naquele momento, o corpo maciço desapareceu, o céu ficou claro novamente e Echo retornou à sua forma humana. Ash a abraçou e, junto com todos, eles retornaram em segurança. O mundo agora estava brilhante e bonito. A cena mudou. Soldados capturaram Anya, que estava tentando escapar. Mas na hora em que chegaram a ela, ela tinha desmaiado de exaustão. Enquanto isso, Ash estava descansando na cama. Mordred conseguiu escapar. Depois que Sylvia e os outros partiram, o parlamento continental foi destruído. Todos fugiram em caos, incluindo Klaus Weideshausen. Julius considerou isso um novo começo promissor e acreditava que o resto deveria ser resolvido pela política. Todos disseram adeus a Ash e prometeram vê-lo novamente na escola. Agora apenas Ash e Ico permaneceram na sala. Echo sentou-se timidamente ao lado dele. Ash começou a dizer que queria se tornar seu cavaleiro, mas Echo o interrompeu. Ela não queria isso. Ela queria algo mais, um tipo diferente de relacionamento com Ash. Ash olhou para ela surpreso, então se inclinou e a beijou como um sinal de concordância.